Efeito Doppler. Este efeito é descrito como uma característica observada em ondas emitidas ou refletidas por fontes em movimentos, relativo ao observador. O efeito foi descrito teoricamente pela primeira vez em 1842 por Johann Christian Andreas Doppler, recebendo o nome efeito Doppler em sua homenagem. Para ondas sonoras, o efeito Doppler constitui o fenômeno pelo qual um observador percebe frequências diferentes das emitidas por uma fonte, e acontece devido à velocidade relativa entre a onda sonora e o movimento relativo entre o observador e ou a fonte. Exemplo: considerando FO é igual a frequência aparente percebida pelo observador, FF, frequência real emitida, VO, velocidade do observador, VF, velocidade da fonte, V é igual a velocidade da onda sonora. Podemos determinar uma fórmula geral para calcular a frequência percebida pelo observador, ou seja, a frequência aparente, supondo que o observador esteja em repouso e a fonte se movimente. Para o caso onde a fonte se aproxima do observador, há um encurtamento do comprimento da onda relacionado à velocidade relativa, e a frequência real será menor que a observada, ou seja, a frequência do observador é igual à velocidade da onda dividido pelo comprimento da onda 1. Mas como a fonte se movimenta, sua velocidade também deve ser considerada, de modo que, substituindo comprimento da onda no cálculo da frequência observada, frequência do FO é igual a V dividido por V menos VF, dividido por FF, ou seja, FO é igual a V dividido por V menos VF, vezes FF. Para o caso onde a fonte se afasta do observador, há um alongamento aparente do comprimento de onda. Nesta situação, a dedução do cálculo de frequência observada será análoga ao caso anterior. FO é igual a V dividido por comprimento da onda 2. No entanto, o comprimento da onda 2 é igual a V mais VF dividido por FF. Então, FO é igual a V dividido por V mais VF dividido por FF. FO é igual a V dividido por V mais VF vezes FI. Podemos escrever uma fórmula geral para os casos onde a fonte se desloque e o observador fique parado, se utilizarmos FO é igual a V dividido por V menos ou mais VF vezes FF, sendo o sinal negativo utilizado no caso onde a fonte se aproxima e positivo no caso em que a fonte se afasta, supondo que a fonte esteja em repouso e o observador se movimente. No caso em que o observador se aproxima da fonte, em um mesmo intervalo de tempo, ele encontrará mais frentes de ondas do que se estivesse parado. Assim, a frequência observada deverá ser maior que a frequência emitida pela fonte. Neste caso, o comprimento de onda não é alterado, mas a velocidade de propagação é ligeiramente aumentada. FO é igual a V1 dividido pelo comprimento da onda, mas V1 é igual a V mais VO e comprimento de onda é igual a V dividido por FF. Quando estes dois valores são substituídos no cálculo da frequência observada, temos FO é igual a V mais V mais VO dividido por V dividido por FF é igual a V mais VO dividido por V vezes FF. No caso em que o observador se afasta da fonte em um mesmo intervalo de tempo, ele encontrará menor número de frentes de onda do que se estivesse parado. Assim, a frequência observada deverá ser menor que a frequência emitida pela fonte.
A dedução do cálculo da frequência observada será análoga ao caso anterior. No entanto, a velocidade de propagação é ligeiramente reduzida. FO é igual a V2 dividido pelo comprimento da onda, mas V2 é igual a V menos VO, e comprimento da onda é igual a V dividido por FF. Quando esses dois valores são substituídos no cálculo da frequência observada, temos FO é igual a V menos VO dividido por V dividido por FF. Então, FO é igual a V menos VO dividido por V vezes FF. Podemos escrever uma fórmula geral para os casos onde o observador se desloque e a fonte fique parada. Se utilizarmos FO é igual a V mais ou menos VO dividido por V vezes FF, sendo o sinal negativo utilizado no caso onde a fonte se aproxima e o positivo no caso em que a fonte se afasta. Conhecendo essas quatro possibilidades de alteração na frequência de onda observada, podemos escrever uma fórmula geral para o efeito Doppler, se combinarmos todos os resultados, sendo ela FO é igual a V mais ou menos VO dividido por V menos ou mais VF vezes FF, sendo utilizados os sinais convenientes para cada caso.